Boa tarde, nós estamos iniciando o nosso programa deste domingo, é o programa Papo Domingueiro, e hoje o nosso tema é um tema muito especial, porque, né, todo mundo sabe, esse domingo é o domingo do Dia dos Pais, e o nosso tema de hoje é Missão Paterna na Terra. É um programa meio que também uma homenagem, meio que também um momento para a gente discutir, para a gente conversar sobre paternidade, porque a gente sabe que é um tema que nem sempre é muito discutido entre as pessoas. Acho que a falar sobre masculinidades, sobre paternidades, sobre função do homem na sociedade, nem sempre se fala muito, né? É um lugar que não cabe muita fala. E eu acho que é preciso cada vez mais esses espaços que a gente possa falar positivamente da paternidade, que a gente possa falar positivamente de expressões de masculinidade. E é nesse sentido que a gente pensou em fazer esse programa, né? Um programa para que a gente possa conversar com pais sobre paternidade com outras pessoas, né? Aqui estão nos assistindo pessoas que são mães, que são filhos, que são pais, e a nossa intenção era essa, né? Fazer um programa diferente, que normalmente a gente faz trazendo os filhos, né? Fazendo homenagens para os seus pais, e dessa vez a gente pensou em trazer alguns pais para falar sobre as próprias histórias deles de paternidades, da relação que isso tem com o espiritismo e de que forma a gente pode construir novas perspectivas positivas para paternidades. E aí eu queria começar passando de um por um para poder se apresentarem um pouquinho sobre os seus filhos, quantos filhos têm, a idade deles, há quanto tempo são pais, uma breve apresentação de cada um. Vou começar pelo Flávio. Seu microfone está fechado, Flávio. Boa tarde, e antes de tudo, obrigado pelo convite. Meu nome é Flávio, como foi falado, sou tenho 3 filhos, um filho biológico, o Gabriel, que tem 16 anos, tenho outro filho, que é uma história longa, mas resumindo, ele me adotou, tem 22 anos hoje, o Tiago, e tenho uma enteada, que é a mais velha, a Amanda, que é filha da minha esposa e automaticamente sou padrasto dela. Tem 33 já. Então, esse é a minha apresentação e é a minha história como pai. Agora a gente vai passar para o nosso próximo colega, Gustavo. Gustavo está por aí? Pode se apresentar? Boa tarde a todos que participam dessa live. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Bom, eu sou pai da Helena. A Helena, ela tem 1 ano e 6 meses. Diga-se de passagem, está completando hoje, né? O aniversáriozinho dela, está fazendo 1 ano e 6 meses. E estou aqui para participar e poder contribuir, relatando as minhas experiências nessa fase tão transformadora e nova da minha vida. E é como está sendo. Muito bem, seja bem-vindo, Gustavo. Agora a gente vai passar para o nosso colega Luiz, para se apresentar um pouco. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Meu nome é Luiz Carlos, sou pai de uma pequenina princesa, Gabriela de Jesus. Ela tem 5 anos, a minha princesinha. É uma bênção na nossa vida, na minha vida e da mãe dela. Muito bem, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Agora a gente vai passar para o Jax. Boa tarde a todos. Sou o Jax, né? Tenho 2 filhas. Minha filha mais velha tem 24 anos, nasceu em Salvador, chegou aqui com 1 mês de idade. Depois de 15 anos, a gente nasceu a Tayla, que hoje tem 9 anos. Estamos aí, né? Muito bem, seja bem-vindo, Jax. E o nosso papai está por aí, o Eudes, para se apresentar. Eudes, o seu microfone, acho que está desligado. Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Pessoal, eu tenho 3 filhos. José Eudes Rocha é meu nome. Tenho uma Lorelai, vai fazer 15 anos este mês.
o Gabriel, 8, e tem o mais novo, o José Ismael, de 1 ano e 2 meses. Minhas joias. Muito bem. Pois muito bem, então a gente percebeu que são filhos de várias idades. Aqui nós temos pais de bebês, de adolescentes, inclusive de adultos, pessoas já adultas. Então a ideia era a gente ter esse panorama diversificado, digamos assim, para poder falar sobre diversas formas de paternidades, né? Então temos pais de várias idades também, que para poder falar sobre várias vivências de paternidades, porque a gente entende, tem percebido que às vezes a vivência que nossos pais tiveram, a relação que nossos pais tiveram com os pais deles, talvez sejam diferentes das nossas vivências com nossos pais e dos nossos filhos com os pais deles, né? Eu quero acreditar que cada vez mais a figura paterna tem sido presente, né, nesse cuidado diário, né? Cada vez mais os pais estão saindo dessa figura de meramente provedor econômico, material, para também assumir a figura de cuidador, digamos assim, de arregaçar as mangas e trocar fralda, dar banho, botar menino para dormir, fazer tarefa junto, enfim, assumir de fato esse cuidado que muitas vezes era relegado somente à figura materna. Hoje a gente sabe que a nossa sociedade, o nosso planeta está passando por essa transição planetária, com fins da gente buscar alcançar esse patamar de planeta regenerador. E nesse sentido, as pessoas vão precisar se melhorar. E os pais vão precisar se melhorar, vão precisar cada vez mais assumir mais essas tarefas de cuidado, né? E agora, vamos começar com as nossas perguntinhas aqui do programa, cada um vai poder responder a seu tempo, o que entende, mas vou perguntar aqui primeiro para o Flávio, o que ele poderia falar um pouco sobre qual é a missão paterna na Terra? Bom, o que eu entendo da missão paterna é que, é extremamente importante, não só, como você colocou, a mãe, que tem um destaque, que a gente sabe que tem um destaque muito maior, mas o pai também. Porque até mesmo se a gente for trazer para a questão do que é relatado na história da mãe de Jesus, da vida de Jesus, fala-se muito mais da mãe de Maria, uma mulher extremamente abnegada, né? Tem muito mais passagens relacionadas a ela, de tudo que ela fez e faz, e é representante ainda hoje. E quando se fala de José, o pai de Jesus, não é? Se fala mais daquela questão da humildade. Então, a missão da paternidade hoje, eu coloco como de interação e de companheirismo. Muitas das vezes, os pais têm, ou deveriam ter, dentro da sociedade que a gente vive, algumas coisas para se conversar com os filhos ou com as filhas. Os filhos se abrem mais com os pais, muitos filhos se abrem mais com a mãe. Então, o pai antes de tudo, a missão do pai, eu acho que antes de tudo, é a do companheiro, a do amigo, porque quando o filho tem no pai o amigo, muitas das coisas ele deixa de procurar lá fora e conversar com o pai, ter uma relação aberta. Eu acho que um dos grandes pontos da missão que a gente pode ter é a do companheirismo, né? Do companheirismo e dessa figura que tem que ter paterna no lar, de ajudar, de ser moderno, pais modernos, porque muitas das vezes a gente não teve, a gente sabe que a grande maioria, tem suas exceções, é lógico, mas a interação que a gente tem com nossos filhos não foi a mesma interação que nós tivemos com nossos pais, por uma conta de cultura, de uma outra época, né? De uma outra educação, e da falta do entendimento. E isso o Espiritismo trouxe para mim essa visão da paternidade, né? Então, nos dá muita responsabilidade, mas também mostra um outro lado, né? A gente sabe que o nosso filho hoje, na verdade, é um irmão que Deus confiou para que nós tratássemos como os filhos aqui. Mas é um irmão, Deus é o nosso pai, então todos somos irmãos. Então, essa missão paterna é extremamente importante. É o que eu penso, Fernando. Muito bem, muito obrigada pela sua resposta. Agora a gente queria perguntar para o Gustavo se ele poderia falar um pouco mais sobre o que é a missão paterna na Terra, que é o entendimento dele sobre isso. Bom, em relação à questão da missão paterna,
Eu penso que é uma das missões mais nobres que Deus ele pode confiar em um homem, né? Não é fácil, né? É uma tarefa difícil, é complexa, porque exige muita responsabilidade, né? Eu também penso que a paternidade é, ao mesmo tempo, uma excelente forma de você poder exercer a lei do amor. Então, ao mesmo tempo que tem essa responsabilidade, também é uma dádiva, né? É uma bênção você poder exercer esse papel de pai, a construção e a modelagem da personalidade de uma criatura, né? Do seu filho. O pai, eu penso que a missão dele é contribuir para o desenvolvimento, da educação, contribuir sempre para o aprimoramento tanto intelectual, o aprimoramento moral, o aprimoramento espiritual do seu filho, né? E para isso é necessário que exista uma coerência por parte do pai. Eu penso que se você vai cobrar uma pessoa que você está construindo uma personalidade, você está educando, eu penso que para que exista uma coerência, você tem que praticar aquilo que você fala. Porque eu acho que a melhor forma da criança assimilar aquilo que você ensina para ela, se ela tiver esse pai como exemplo, né? Onde realmente ele está fazendo, praticando aquilo que ele está pedindo, que ele está ensinando, né? Então eu vejo como uma tarefa muito dignificante, pai, né? A gente tem que se policiar cotidianamente para que a gente não cometa erros, para que a gente não fale e não seja responsabilizado por uma eventual pressão ou omissa. Mas, em contrapartida, eu também penso que se você é uma pessoa da que você ensina tudo que você detém de conhecimento, de valores morais, você repassa para aquela criança, né? Acho que esses pais, eles são desobrigados se aquele filho resolverem pegar por um diferente daquilo que é ensinado. Porque a gente sabe que o espírito, quando encarna, ele traz certas inclinações e preferências de encarnações anteriores. Você nunca vai conseguir mudar a personalidade da pessoa, né? Então, o espírito ensinar é mostrar, e cabe a nós exercer possível isso. Muito bem, Gustavo. Muito obrigada pela sua resposta. Agora eu vou perguntar para o meu amigo Luiz, o que ele pode falar um pouco sobre o tema missão paterna na Terra. Pois é, ser pai é procurar também, no meu entendimento, dialogar com os filhos, procurar entendê-los, compreendê-los, saber educar, mas com disciplina, com amor, saber manifestar indulgência, ser com um conselheiro, um companheiro, como o nosso amigo Flávio falou, para ajudar a eles a saber passar sobre os obstáculos da vida e sempre procurar conversar, passar a observar os filhos um pouco mais, porque sempre os nossos filhos têm receio de conversar ou falar alguma coisa, e às vezes isso, quando a gente passa despercebido, se torna um grande obstáculo, não só para o filho, mas para toda a família. Então, o pai, missão paterna na Terra, para mim, também é procurar ser mais companheiro, mais observador para com os filhos. Porque se Deus confiou um filho dele para nós, na nossa mão, no nosso, digamos assim, entre aspas, nosso poder, ou digamos mais, no seio familiar, foi porque ele viu que o pai, aquele pai, tinha capacidade de passar alguma coisa para aquele ser que acaba de chegar na Terra. É isso. Então, procurar agir sempre com amor, com fraternidade, com carinho, e nunca agir com violência,
É isso que eu entendo. Luiz, pela sua resposta. Vamos agora ouvir o nosso colega Jacques para falar um pouquinho sobre a missão paterna na Terra. Vamos lá. Eu tenho um entendimento, sem querer ser repetitivo, que é uma oportunidade de aprendizado para todos nós, né? Exercer esse papel, esse papel de pai, ele inicialmente me fez compreender muito dos meus pais, né? Mesmo exercendo esse papel de pai, a gente tem a ideia de que o pai é um super-herói, né? Mas nós somos seres em construção também. Então, eu acredito que é uma oportunidade de aprendizado, foi uma oportunidade para que eu pudesse ter um olhar diferente com relação à minha mãe, que fez o papel de mãe e de pai, né? Então, e é, me construir enquanto pai, mas principalmente enquanto aprendiz e exercer esse papel junto às minhas filhas, né? E compreendendo melhor, né? Acompanhando melhor, enfim, a evolução delas, e buscando os conhecimentos que a gente precisa, né? Para, enfim, para dar um aporte melhor aos nossos filhos, no sentido de uma evolução moral, né? E porque nós somos o resultado dessa interação, né? Então a gente precisa procurar compreender a nós mesmos, né? E não nos colocar no papel de professor, mas no papel de aprendiz. E quando a gente está exercendo esse papel, a gente se iguala, né? A gente está ali lado a lado com os filhos, né? Eles sentem isso. Eles sentem que tem um parceiro, né? Uma parceira, pai e mãe. Então é mais ou menos isso. Eu tenho esse olhar diferente. Não me coloco como super-herói, não, mas como aprendiz. Muito Sem bem, muito quieto na frente. obrigada, Jaque. É importante a gente ter esse diálogo aberto com os nossos filhos. Agora vamos ouvir o nosso amigo Eudes para falar um pouquinho sobre o tema missão paterna na Terra. Pessoal, é uma pergunta aparentemente fácil, mas muito difícil para a gente responder. Mas vamos lá. Hoje mesmo, numa rede social, eu coloquei, né, a expressão ser pai, fazer papel de pai e ser pai e fazer papel de pai. Eu acho que essa frase que eu coloquei reflete um pouco da pergunta, né? Porque, como o Jacques falou, embora estejamos em evolução ainda, mas nós temos que demonstrar, ter um conhecimento para poder orientar e o filho olhar para a gente como um ponto seguro, né? Então, assim, e até utilizando a sua fala também, Fernanda, quando você colocou que hoje os pais são mais participativos, realmente, até agora há pouco estava, enquanto os colegas falavam aí, eu fazia esse paralelo, né? Que hoje a gente vai numa praça, a gente vê com um número bem maior de pais, né, com os filhos nos braços, brincando, né? Hoje a mulher trabalha, né, fora e às vezes o marido fica em casa cuidando dos filhos, coisa que a gente não via há 30 anos atrás, quando da nossa infância. Então, assim, o nosso papel de pai é ser uma referência de segurança, assim eu entendo, porque, principalmente na atualidade, se o filho não olhar para o pai e ver que pode contar com ele, né, seja para o que for, para um assunto simples, para algo mais complicado. E eu penso também que, embora o pai queira ser amigo, ele tem que não esquecer que é pai, né? Não ser apenas o amigo, assim eu entendo. Ele tem que exercer a postura de pai. E assim, quando eu falo a expressão postura de pai, eu não digo de autoritarismo, né? Mas sim de segurança, né? Do filho
olhar para o pai e ver esse referencial, né? Aí é onde eu acredito que faz totalmente a diferença, em olhar e ver simplesmente um amigo e olhar e ver aquele amigo com segurança, né? Assim eu entendo. Muito bem, achei as respostas de vocês muito, muito, muito pertinentes, muito bacanas mesmo. Na fala aqui do Eudes, não pude não me lembrar do meu pai. Não sei se ele está assistindo, eu mandei o link e pedi para ele assistir, não sei se ele está vendo. Mas o meu pai sempre foi uma referência de segurança para mim, e isso fez muita diferença para mim. Porque eu, enquanto criança, enquanto adolescente, eu pensava que se nada desse certo, desse tudo errado na minha vida, pelo menos eu tinha meu pai para me salvar das encrencas que eu me metia, das enrascadas que eu mesmo me colocava. Sempre tinha meu pai, que era assim como se fosse o porto seguro, assim, a solidez, a segurança, o braço que ia me salvar, era meu pai, né? E isso faz muita diferença no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. A gente sabe que pode voar alto, porque a gente sabe que tem paraquedas, digamos assim, né? Que a gente sabe que tem quem nos segure a barra com a gente. Então, faz muita diferença a gente ter essa segurança no nosso pai para que a gente consiga se desenvolver plenamente, né? Agora, a nossa segunda rodada de perguntas para os nossos entrevistados. A segunda pergunta seria: qual a contribuição que o Espiritismo pode dar no entendimento da missão paterna na Terra? Então, agora é tentar fazer uma relação entre o Espiritismo, as lições que a gente aprende com o Espiritismo e de que forma isso pode contribuir na missão dos pais. Vamos começar com o nosso colega Flávio. Fernanda, eu acho que uma das principais contribuições que o Espiritismo nos dá, pelo menos no meu entendimento, é o conhecimento da imortalidade da alma, né? E esse objetivo que a gente tem do aprimoramento do ser. Né? Isso, o Espiritismo nos dá essa... Quando a gente consegue perceber que temos a imortalidade da alma, né? Como eu falei anteriormente, a gente começa a ver os nossos filhos, como filhos, mas também como irmãos, tanto como nós, em evolução. O Espiritismo, a partir que eu descobri o Espiritismo, a nossa visão de mundo e de pais que somos muda completamente, né? E uma das coisas que contribui muito para isso também, e isso eu tenho aplicado aqui em casa, como eu falei anteriormente, dos meus 3 filhos, apenas o Gabriel mora comigo. O Tiago já tem a casa dele, a Amanda já tem também a casa dela, não mora mais comigo. Mas o Gabriel, já antes do Gabriel nascer, nós já fazíamos o Evangelho no lar. E isso, sim, é uma belíssima contribuição que o Espiritismo nos dá, né? Que é naquela hora que a gente todo mundo senta ao redor da mesa. Eu lembro de uma passagem quando o Gabriel tinha uns 2 anos, e a gente fazia o Evangelho e Almera aqui, e a gente repetiu o mesmo tema de uma semana na outra. E ele brincando, pulava para o sofá, ia para um lado para o outro e tal. Eu acho que tinha mais de 2 anos, tinha uns 4 anos, eu acho. Eu disse, Gabriel, vem participar aqui do Evangelho, para você prestar atenção. Aí ele falou, esse tema foi o mesmo da semana passada. Quer dizer, a gente pensava que ele não estava ligado, mas ele estava muito ligado no que a gente estava falando. Então, isso é muito bom, porque naquele momento que a gente está falando do Evangelho, que a gente está comentando que da contribuição que o Espiritismo nos dá, né, a gente vê que isso torna a família mais unida. Então, a contribuição que o Espiritismo dá para essa questão de paz e de família como um todo é tornar a união mais forte, sabe, assim, os membros da família mais unidos. Então, eu acho importantíssimo, e também a questão da imortalidade da alma, para a gente compreender o nosso papel de pai realmente de filhos. Muito bem. Pois agora vamos ouvir um pouco do nosso colega Gustavo sobre esse tema do Espiritismo e a missão paterna na Terra. Bom, eu penso que a contribuição ela se dá de inúmeras maneiras. A gente tem aí a literatura espírita com um acervo riquíssimo de informações. Informações essas
altamente relevantes e valiosas para que nós possamos nos intelectualizar, instruir e a gente possa educar os nossos filhos, né? A gente tem aí a questão das palestras, a evangelização infantil que é implantada dentro de muitos centros espíritas, né? Que exerce uma parcela muito grande de contribuição na educação moral das criancinhas que delas ali participam, né? A gente tem ferramentas mais modernas, como por exemplo essa live aqui de agora, né? A gente está usando de algo tecnológico, né? Para fazer chegar em várias pessoas informações altamente pertinentes e altamente relevantes que a gente está usando aqui agora nesse momento para trocar experiências, né? Então, eu acho que existe uma série de maneiras de se difundir essas informações do mundo da espiritualidade, para que nós, na condição de encarnados, possamos ter acesso às informações, saber como agir, saber como devemos agir, como devemos nos portar e, consequentemente, como devemos repassar essa educação para as nossas crianças, quando elas, assim, ensinando para ela todos os conhecimentos que a gente adquire, né? Colocando tudo em prática, porque o Espiritismo é uma doutrina altamente esclarecedora. Nele você encontra respostas para tudo. E a paternidade é algo que, obviamente, não podia ser diferente. A paternidade é algo que também faz parte da literatura, como eu falei, da espiritualidade, e onde a gente pode ter acesso a toda essa gama de informações para que a gente possa repassar para os nossos filhos. Muito bem, muito obrigada pela sua resposta. Agora vamos passar para o nosso colega Luiz para falar um pouco dessa relação do espiritismo e a missão paterna. Bem, em relação a isso, dentro da doutrina espírita, nós podemos colocar a prática, primordialmente, do amor, porque, para mim, tudo começa daí. Mas, ensinando aos nossos filhos que tudo na vida, nós conseguimos trabalhando e exemplificando com boas atitudes, boas ações, e a doutrina espírita traz muito isso para nós. Porque só no Evangelho segundo o Espiritismo, lá explica que o pai, ele cuida do filho, mas o filho também, ao longo do tempo, ele vai cuidar do pai. Então, para isso, para que o filho possa ter uma construção de boas qualidades, não importa a quantidade, a que ele for desenvolvendo de acordo do crescimento dele como espírito encarnado, o pai, ele tem que dar um bom exemplo. E isso, a doutrina espírita influencia muito, porque mesmo que eu não seja, não fosse espírita, mas eu tendo um conhecimento de amor, de caridade, de carinho, de indulgência, saber ter aquela fraternidade para com meu filho, eu estarei passando boas qualidades para eles, com bons exemplos. E isso a doutrina espírita nos garante. Sempre lembrando que Deus, como já foi dito aqui, os nossos filhos não são primeiramente também nossos irmãos. Então, como irmão, vamos dizer assim, como irmãos mais velhos que vieram primeiro do que eles, nós temos um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento. E a doutrina explica isso, transmite isso para nós, através da caridade, do amor, do carinho, através da indulgência. Porque pai é ser participativo na criação dos filhos e e despertar para esse ser que chega aqui na Terra, em nossas mãos, um bom exemplo
para poder aprender a ser um ser humano, aprender o significado da palavra ser humano. É isso que eu entendo. Muito obrigada pela sua resposta, Luiz. Agora vamos passar para o Jacques para falar um pouquinho dessa contribuição do Espiritismo e da missão paterna na Terra. Pronto. A filosofia espírita, para mim, ela foi muito importante porque moldou esse pensamento, esse olhar que eu tenho de aprendizado, né, de ser aprendiz. Uma das coisas básicas que eu entendi é a questão dos valores morais, né? E, enfim, e como é que eu posso repassar para minha família, para os meus filhos, esses valores morais, né? Entendendo, aprendendo de forma teórica, só assim não, né? Pois bem, então o Evangelho no Lar, que o Flávio mencionou, para mim foi uma das condições que essa filosofia me permitiu aprender. E porque além de nos mostrar, nos permite que a gente reúna a família, que eu acredito que, que é muito bom quando a gente faz uma reunião com um propósito diferente, né? Quando a gente se dispõe a falar sobre valores morais, valores que nos enriquecem, né? Enquanto homens, enfim, enquanto ser humano, como bem o Luiz colocou. Então, a filosofia vem moldando e vem me permitindo é, decidir aprender e dar o exemplo, porque é dessa forma que a gente consegue realmente ensinar aos nossos filhos, né? Não é só dizendo não. Eu acho que todos nós já sabemos disso, né? Que a gente consegue ensinar pelo exemplo. Então, quando a gente se coloca, como eu disse anteriormente, nessa função de aprendiz, né, nessa condição, nós, nós entendemos o que nós precisamos melhorar, quais são as nossas imperfeições, né? Então, é, nos esforçando por melhorar, os nossos filhos também vão estar aprendendo, porque vão perceber que nós estamos também nessa mesma condição. Então, nós aprendemos enquanto pais, nós compreendemos os nossos pais exercendo esse papel de pai, e nós ensinamos aos nossos filhos porque eles estão ali, observando, convivendo, e o Evangelho permite a reunião em si, né? Estar juntos, estar conversando, uma conversa que é edificante, né? E então a filosofia espírita, o Evangelho principalmente, ele me permitiu ter um olhar diferente, né? Saber da responsabilidade que nós temos, como os nossos outros colegas falaram, e eu acredito que essa tenha sido a maior contribuição, né? É isso, Fernando. Muito obrigada pela sua contribuição, Jacques. Agora vamos conversar com o nosso amigo Eudes sobre essa relação do Espiritismo e da missão paterna na Terra. Bem, pessoal, eu visitei um centro espírita pela primeira vez, creio que há uns 11 anos atrás, e não sabia o quanto o espiritismo estava presente na minha vida. Eu até então não ter estudado a doutrina espírita, seja no trabalho, seja na... Pois bem, e a partir do momento que você começa a questionar várias coisas, agora trazendo aqui para a paternidade, né? Aí você consegue ver claramente a contribuição que o espiritismo tem na vida, né? E foi assim com meus filhos, né? A Lorelaine hoje vai fazer 15 anos, né, agora esse mês. E assim, eu tenho 3 filhos, não são do mesmo relacionamento, né? Mas a maior riqueza foi fazer com que os 3 sejam bastante unidos. Hoje mesmo estão os 3 aqui em casa,
aquela bagunça, né? Com exceção do mais novo que está nos braços da Vaneide, mas Gabriel e Lorelai, impressionante. Parece que são, sabe, irmãos do mesmo núcleo familiar, sabe? Então, quando você se questiona o porquê que aquele ser humano apareceu na sua vida, né, que isso o Espiritismo nos traz, né, tá sempre questionando, então você consegue parar para pensar e buscar uma qualidade, seja na vida familiar, quanto no relacionamento para com os filhos, né? Até mesmo quando a molecada aqui bagunça muito, que a gente vai dar aquela bronca, eu não dou a bronca logo de imediato, né? Eu fico ali remoendo um pouquinho, não, espera aí, deixa eu analisar aqui, e vou dar a bronca bem depois, né? Então, assim, hoje nós vivemos, os três aqui, meus filhos, né? Realmente uma união muito grande e é algo que nós buscamos, né? Sempre isso aí, é o bom relacionamento para com eles, né? E assim, eu busco também não tratar de forma diferenciada, né? A partir do momento que a gente está junto, nós somos uma família só e a gente busca isso aí, né? Graças a Deus mesmo, graças a Deus, nós nos damos muito bem e principalmente os irmãos, né? Os três. E isso, assim, a doutrina espírita nos ajuda bastante, porque nós fazemos também o Evangelho no Lar, né, estimulado pela Vaneide, e nós sempre buscamos esses questionamentos, né, de o porquê que estamos juntos, né, porque exatamente nós três, né, em relação aos filhos, né, porque nós aqui, como foi que a gente, de repente, veio se reunir novamente, então isso tem um propósito. Então, assim, o Espiritismo nos leva muito a esses questionamentos, e esses questionamentos fazem com que a gente tenha uma vida, uma qualidade de vida bem melhor, né, no relacionamento, principalmente pai e filho. E Fernanda, pegando novamente uma deixa da sua fala, né, meus pais, meu pai principalmente, né, não mora com a gente, saiu quando a gente tinha 14, quando eu tinha 14 anos de idade, eu e meu irmão, e assim, nós temos que analisar, né, porque talvez alguém que esteja nos escutando esteja numa situação parecida com o que é que eu vou falar agora, e que os pais se separam, né, e o filho fica sem aquela referência pela convivência direta com a mãe ou com a convivência direta com o pai e acaba perdendo o relacionamento, né? Então, assim, quando a gente coloca a questão paternidade, nós temos que lidar com essa expressão com responsabilidade, né? Independente de relacionamento X e isso não ter dado certo, pai é pai, né? E ele tem que buscar essa paternidade com responsabilidade, né? O companheirismo, o acompanhamento com o filho, né? Embora não vivendo na mesma casa, mas é possível essa amizade, essa interação, né? E que a gente possa aproveitar esses momentos. Se é um dia, semana, um final de semana, uma semana inteira, enfim, nós possamos buscar com qualidade, né? E isso que eu sempre falo também para alguns colegas, né? Quando a gente discute a questão da paternidade, é buscar essa paternidade com responsabilidade, independente de relacionamentos, né? Aqui eu citei anteriormente o fato, né, de minha filha já ter 15 anos e a gente não, assim, meus filhos não ser do mesmo relacionamento, né? Mas que a gente busca essa amizade, busca essa interação, né? E que isso é muito importante, não só para mim, para o pai, mas eu tenho certeza também para com ela, né, que é a mais velha, e também para os outros irmãos, né, que independente de não ser do mesmo núcleo familiar, mas somos irmãos, né, de qualquer maneira. Exatamente, Eudes. Muito obrigada por todas as contribuições de vocês. Acho que foi muito pertinente essa sua fala, Eudes, para a gente falar que ninguém
tem que esperar o chamamento para ser pai. Se você tem filho, você como pai é que tem que buscar essa tua paternidade, né? Que às vezes, como o Eudes colocou, tem pessoas que às vezes se separam e ficam esperando. Não, mas a mãe não me chamou, mas a mãe não me ligou, mas a mãe não avisou. Querido, você é pai. É você que tem que ir atrás do cuidado do seu filho. É você que tem que assumir para si essa responsabilidade do cuidado dos seus filhos. A gente não pede permissão. A gente vai lá e cuida. É isso que o pai faz, né? E agora a nossa terceira rodada de perguntas, que é mais para falar um pouquinho da experiência pessoal de cada um, de como acha que o Espiritismo contribuiu na sua experiência pessoal como pai, se você percebe que melhorou como pai depois que teve contato com o Espiritismo, se te ajudou de alguma forma, se te facilitou o diálogo com os teus filhos a partir do que você aprendeu com o Espiritismo, para falar um pouco mais dessa história de vocês enquanto pais, um pouquinho resumidamente. Vou passar primeiro para o meu colega Flávio. Eu tenho uma história para contar da questão da contribuição que o Espiritismo nos dá. É sobre meu filho Tiago, vejam só. E frequentava o Centro Espírita Humberto de Campos na época e a gente tinha sopa, né? Todo sábado fazia sopa fraterna, pessoal, e a gente ajudava lá na sopa, todo mundo. E o Tiago era um dos meninos que iam com a avó para a sopa. O Tiago tinha na época 4 anos, tinha uns 4 anos. E a primeira vez que o Tiago me viu, por isso que eu falei que ele me adotou, que a primeira vez que ele me viu mais de longe, de longe. Ele parou tudo que ele estava fazendo e saiu correndo para me abraçar, me chamando de pai. Simples assim. Ele disse, como é que pode, né? Pai, pronto, se agarrou, ele nunca mais se soltou de mim até hoje. Né? E foi a primeira vez nesse plano, nessa encarnação, foi a primeira vez que a gente se viu. Então, aí se a gente não tem uma base espírita, e nessa época eu estava há pouco tempo no espiritismo, né? A gente não compreenderia, né? Não saberia como é que se dá isso, que história é essa? Não, negativo, não sou seu pai, alguma coisa nesse sentido falava, né? Mas o que o espiritismo foi aplicado na prática, para mim foi esse ponto, foi extremamente importante. A relação se dá entre pai e filho, como o Eudes falou, quando é no mesmo relacionamento e quando também não é do mesmo sangue, né? Não tem relação de pai e filhos, necessariamente não precisa ser do mesmo sangue. E isso aconteceu comigo, isso é uma prova viva disso, né? Quer dizer, o respeito que ele tem por mim ainda hoje, embora não moramos mais na mesma casa, mas é o mesmo. O tratamento de pai é o mesmo. O relacionamento dele, quando o Gabriel nasceu, é aquele de proteção do irmão mais velho para com o irmão mais novo. Então, eu vivi isso, e isso eu tinha a segurança e também a compreensão que o Espiritismo me deu. Eu não sei se eu encontraria isso fora do Espiritismo, né? Então, isso a gente vai crescendo, vai observando e vai vendo como, de fato, essa é a prática que o Espiritismo nos dá, enquanto pais, enquanto seres humanos, né? E a gente vê que nós que estamos participando aqui, os pais, muitos de nós não nascemos espíritas, né? Então, talvez a geração dos nossos filhos que a geração que já está nascendo espírita e, com certeza, vai ter muito mais conhecimento, vai ter muito mais aplicação do que a gente que teve aqui, entre aspas, teve que se adaptar ao longo da vida ao ensinamento espírita, né? Então, para a prática, para a contribuição que eu acho que o Espiritismo nos dá é justamente essa, de compreender, de ver as coisas acontecer, de entender o que está se passando, as pessoas que estão com a gente no nosso núcleo familiar, entender a questão principalmente da reencarnação. Quando eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, mas bem adolescente mesmo, né? Os tempos da rebeldia, a gente se revoltava com tudo, e dizia, eu acho que eu não sou dessa época, eu nasci na época errada, eu deveria ter nascido no outro tempo. Então a gente vai compreendendo que isso não existe. Quando a gente começa a passar isso para os filhos,
a gente raramente vai ouvir o filho falar isso, porque ele também já tem uma compreensão diferente de como funciona a vida, de como de como o espírito é imortal e a importância da reencarnação. Então, na prática, para mim, o que eu posso, da minha vivência como pai, quanto espírita, que eu migrei, acho que como muitos, do catolicismo para o espiritismo, e foi onde eu me encontrei, e onde que me fez ser pai, e compreender e entender todas as situações que a gente vive quanto pai, quanto relacionamento de pais e filhos, e do crescimento que se dá juntos. Muitas vezes a gente vem para ensinar, mas inúmeras vezes os filhos é que vêm para nos ensinar, a gente vem mais para aprender. Então, essa troca de informação e evolução contínua da família como principal núcleo de, de, de evolução espiritual. Eu entendo mais ou menos assim, Fernando. Muito bem, muito bacana essa sua história, Flávio. E bem que casa com o que a gente discutiu no último Papo Domingueiro, que foi a Dora com o Dr. Emanuel Reis, advogado, que foi sobre o tema da paternidade socioafetiva, né? Da gente entender que a paternidade, ela ultrapassa questões de laços sanguíneos, né? Hoje, inclusive na doutrina do direito de família, a gente entende que essa questão do direito da socioafetividade, ela é bem mais, digamos que, potente do que, às vezes, os laços consanguíneos. Então, é o dia a dia da construção do afeto, do tempo, da paciência, do amor, que vai construindo essa paternidade. No nosso entendimento que somos espíritas, a gente enxerga que também pode ser laços de outras encarnações, né? De outras vinculações que a gente teve que estão se reencontrando aqui na Terra, né? Muito bacana. E aí, Gustavo, o que você tem para falar sobre essa questão do como o espiritismo assim mudou um pouco a sua história como pai, como você se avalia enquanto pai da Helena? Bom, assim, Fernanda, eu penso que, eu creio que a gente, como pai e, consequentemente, como educador, para que a gente consiga cumprir, assim, de maneira exitosa essa tarefa, né, essa tarefa educativa, eu acredito que é primeiro necessário que a gente se autoeduque. Eu acho que a gente tem que procurar, primeiro, se melhorar moralmente, cultivar determinados valores, como a paciência, a doação, a dedicação, a renúncia, tudo isso vai fazer parte. Então, eu acho que o que eu tenho procurado fazer é procurar me melhorar. Já tenho 39 anos de idade, já passei por muita coisa na vida, ainda tenho muito que amadurecer, mas eu enxergo que a paternidade era uma forma que Deus me deu, uma oportunidade de eu procurar continuar melhorando. Porque se nós estamos aqui encarnados nesse mundo, significa ainda que nós temos um caminho a trilhar e degraus a subir no caminho da elevação moral, da progressão moral. E, assim, respondendo a pergunta de maneira mais específica, né? Na minha experiência pessoal do espiritismo, na criação da Helena, o que isso traz, assim, para mim? Eu acho que eu posso responder que a lição maior que o espiritismo me deu é de que eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Eu acho que ninguém tem a capacidade de doar aquilo que ele não tem. Então, eu acho que é um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo e sempre procurando tentar ensinar, né? E eu penso que a família, o âmbito familiar, é nele que se concentra o real local onde a gente deve educar uma criança, dentro do lar. As instituições de ensino, as escolas, as faculdades, elas vão servir para instruir. Porém, valores como sentimento, caráter, a criança ela vai aprender dentro do seu familiar, porque a família que educa, ela ainda é muito novinha, ela tem 1 ano e 6 meses, né? Ainda não tem a compreensão tão boa assim, né? Pelo fato da pouca idade, mas o que eu procuro e vou continuar procurando fazer com ela ao longo desses anos aí de convivência, né? Vai ser isso. Muito bem, muito obrigada pela sua resposta. Agora vamos conversar com o nosso amigo Luiz, para ele conversar um pouquinho sobre a experiência pessoal dele como pai e de que forma o espiritismo contribui nessa experiência dele. Bem, o Espiritismo me ajudou e me ajuda até hoje
como pai, porque desde o momento que a Gabriela de Jesus nasceu, eu pude despertar um sentimento que vamos dizer assim, que eu já havia sentindo um pouco antes, de carinho, de querer ter manifestar aquela responsabilidade de cuidado, de proteção, de amor para com alguém mais, além da minha família em que eu reencarnei. E aí, quando veio a Gabi, nasceu de 7 meses, mas completou agora 5 anos, está uma linda garota, bem observadora. Quando ela vê alguém conversando próximo dela, ou assistindo até algum programa de TV, o que ela poder captar ali e colocar, ou fazer alguma pergunta, ou colocar o que ela entendeu, eu fico assim, às vezes, admirado. Porém, dentro da doutrina espírita, para com o pai, eu aprendi a ter calma, a me colocar sempre como companheiro, como procurando sempre manter a harmonia entre mim, entre ela, entre a Fábia, que como pai também precisamos da ajuda das mães, certo? Para discutir alguns detalhes em relação aos filhos, para ter um ao apoio do outro, e quando um tiver dúvida ou com alguma questão em pauta em relação ao filho, à filha, a gente sentar, discutir, sempre estar presente, marcando presença na vida da Gabriela, porque sempre, a cada dia que se passa, ela vai despertando uma coisa diferente, algum sentimento diferente, que é, assim, para descrever em palavras, não tem como, na minha visão. E o Espiritismo me ajudou, a doutrina espírita me ajudou nessa parte, a manter sempre o amor, a paciência, calma, e quando ela tiver num dia não muito agradável, estar do lado dela, estar do lado dela, em cada momento da vida dela, contribuindo na construção do ser dela. Porque à medida que nós vamos crescendo aqui na Terra, como espírito encarnado, nós vamos amadurecendo um pouquinho mais. Então, é isso. Como pai, a doutrina me ajudou nesse ponto, a manter sempre a indulgência, me colocar, procurar sempre estar próximo a ela, e não enxergar ela apenas como uma criança como ela é, mas o ser espiritual que ela é. Que ela possa ser mais velha do que eu espiritualmente. Exatamente, importantes reflexões. Muito obrigada, Luiz. Agora vamos passar para o Jacques, para ele falar um pouquinho da experiência dele pessoal e de que forma o Espiritismo contribuiu nessa missão paterna dele. Bom, como eu disse na primeira pergunta, na resposta da primeira pergunta, eu não tive uma referência paterna na minha criação, né? Porque quando eu me entendi, quando passei a ter noção da vida, eu só já morava com minha mãe. Então ela foi meu pai, ela foi minha mãe. Então eu não tive esse aprendizado, esse olhar, né? Para que eu pudesse exercer, para que pudesse ser, vamos dizer assim, algo que me indicasse inicialmente
exercer a função de pai. Mas quando eu cheguei aqui com a minha filha mais velha, ela nasceu em Salvador, o evangelho foi que me auxiliou, né? Então, o evangelho, o conhecimento da filosofia espírita, e aí eu vou discordar um pouquinho do meu amigo Flávio, no que se refere a conhecimento. O conhecimento, ele não é delimitador, né? Conhecimento, ele liberta. Então, a doutrina espírita, ela é enriquecida quando a gente detém outros conhecimentos, quando a gente vai em busca de outros conhecimentos. Isso nos enriquece, porque sempre nos permite ter um olhar diferente. Igual um livro que eu li há 15 anos atrás, e eu retomo, refaço essa leitura, a construção vai ser diferente, o meu olhar vai ser diferente, né? Então, o conhecimento espírita eu entendo como um norte, como uma referência, como uma base. A minha formação, ela é espírita, né? Então, isso é fundamental. Isso foi fundamental para eu me construir enquanto homem, ainda estou me construindo, obviamente, como ser humano, principalmente, e podendo dar um referencial para minha filha, muito embora não tivesse. Daí eu considero é, fundamental o evangelho, porque você discutir os valores morais, você entender a responsabilidade que nós temos diante do outro, diante do próximo, a responsabilidade da família, nosso primeiro grupo social, né? É importante que a gente entenda esse grupo social como um grupo social que a gente tem que se debruçar mais afinco para resolver os problemas. É onde nós temos mais dificuldade no relacionamento, nos relacionamentos, né? Quando a gente se relaciona com as outras pessoas, com os amigos, a gente tem mais facilidade. Mas na família a gente tem mais dificuldade, porque, enfim, uma série de fatores que muito bem foi colocado pelos nossos outros colegas. Então, a minha experiência pessoal com relação às lições dessa filosofia, eu considero como um referencial, como um norte para que eu pudesse me refazer, né? Primeiro enxergar as minhas imperfeições, como já disse, e esse processo de esforço de se melhorar não deixa de ser um ensinamento para os nossos filhos, né? É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente busca, enquanto pais, enquanto ser humano, na convivência, nesse relacionamento, nesse olhar que o filho tem para a gente, é que nós vamos construindo as relações de confiança, de amor, aprender a amar, né, que é tão difícil, perdoar e ser perdoados, né? Então, a minha experiência pessoal, ela está diretamente proporcional ao conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tive da doutrina, da filosofia, mais eu consegui enxergar a responsabilidade de ser pai. É isso. Muito bem, muito obrigada. E agora, finalizando, nosso amigo Eudes, que vai colocar um pouquinho da experiência pessoal dele enquanto pai e da influência do espiritismo nisso. Bom, a partir do entendimento que nós estamos em evolução e que cada um tem a sua, digamos assim, velocidade de evolução, né? A gente busca entender melhor e não agir precipitadamente, né? Aquilo que eu havia colocado anteriormente, que até na hora das broncas você dá uma pensada antes, tá entendendo? Ajuda bastante no nosso dia a dia. E assim, eu acho que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Desculpa aí, Fernando, tá quebrando o protocolo, viu? Mas olha aqui minhas riquezas, sabe? Olha, viu? Isso aqui nos ajuda todo dia. Isso aqui é que nos ajuda, sabe? Olha aí. Minhas riquezas maiores, sabe? Então, pessoal, sabe? Isso é que renova a energia da gente todo dia. Quando a gente está meio que fraquejando também, aí tá aqui o motivo da inspiração diária da gente, viu? Então, assim, isso o Espiritismo coloca na vida da gente, né? A gente olhar o ser humano não como o outro, né? Mas como alguém importante para a vida da gente.
Muito bem, muito obrigada. Gente, estamos aqui chegando aos finalmente do nosso encontro, do nosso bate-papo. Primeiramente, agradecer muito o tempo de vocês, muito por vocês terem aceitado. Todo mundo que está aqui aceitou de primeira, eu não tive nem que ficar enchendo o saco para poder as pessoas aceitar o nosso convite. Já aceitaram logo de primeira, então muito obrigada por essa disponibilidade. Eu queria encerrar lendo uma mensagem que a vice-diretora da nossa casa, a vice-presidente, que é a Silvia, querida, me passou ontem para poder ler, para finalizar o programa, eu queria ler, para poder a gente fazer essa homenagem a todos os pais do nosso Centro Espírita, Semente Cristã, e estender a todos os pais que estão nos assistindo e tudo mais. O que é ser pai? Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas também ausentar-se quando ele não necessita. Ser pai não é querer o filho para si, mas saber dividi-lo com quem ele prefere conviver. Ser pai não é somente gostar dos bons resultados das coisas que o filho faz, mas compreender e dividir os maus resultados. Ser pai não é amar o filho que você quer que ele seja, mas amá-lo como ele é. Ser pai não é apoiar o filho quando se quer, mas sim quando ele quer. Ser pai não é construir o filho, mas apoiá-lo em sua construção e reconstrução. Ser pai não é sufocar o filho, mas deixá-lo vir a você quando ele precisar. Achei essa mensagem muito bonita. Muito obrigada, Silvia, por ter mandado essa mensagem. Estendo aqui todo o meu abraço, todo o meu afeto a todos os pais. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Jax. E muito obrigada, Eudes, por esse momento. E a gente se despede de todo mundo que assistiu até aqui. Boa tarde.